Você vai para a festa no céu? Vamos ler o convite de Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 22, versículos 2 ao 14. E Jesus Cristo começou a falar dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou uma festa para o seu filho. Então o rei mandou chamar os convidados para a festa, porém eles não quiseram vir. Depois o rei enviou outros empregados. Então o rei disse para os empregados: falem para os meus convidados assim: o rei já tem tudo preparado para a festa. Porém os convidados não quiseram aceitar o convite do rei. Todos os convidados começaram a inventar desculpas para não irem na festa do rei. Cada um dos convidados foram atrás das suas coisas materiais. Então o rei disse aos seus empregados: a festa está preparada, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos caminhos, e convidai a todos que vocês encontrarem. Então os empregados do rei saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram. Então a festa nupcial ficou cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Então o rei disse: amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial? Então o homem ficou com medo. Disse o rei aos seus servos: amarrem este homem, e levem ele, joguem ele nas trevas exteriores. Lá haverá choro e muita dor, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Jesus Cristo comparou o reino de Deus a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. O rei mandou os empregados irem chamar os convidados para a festa. Os empregados do rei nessa parábola são os pregadores do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O convite do rei é o verdadeiro Evangelho de Jesus. No versículo 6, Jesus disse que os convidados só se importaram com as coisas materiais, porém outros que foram convidados espancaram e até mataram os empregados do rei. Jesus estava falando dos que pregam o verdadeiro evangelho dele. Muitos foram mortos por transmitirem o convite do rei Jesus. Para os convidados, o convite do rei Jesus é o evangelho dele. Os empregados conseguiram trazer muitos para a festa do rei. Porém, quando o rei chegou para ver os convidados, tinha um homem que não estava trajado com veste nupcial exigida para a festa. A veste nupcial aqui significa a obediência ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O homem não estava obedecendo o Evangelho do Rei Jesus. O homem era um penetra na festa. Ele era um lobo na pele de ovelha, mas ele foi levado pelos empregados do rei. Os empregados do Rei Jesus levam o convite, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quem conhece o coração dos convidados é só o Rei Jesus. Jesus disse que o rei que fez a festa mandou os empregados dele amarrar o homem que não era digno de participar da festa. O rei disse: joguem esse homem nas trevas exteriores. Esse rei que Jesus se referiu é ele mesmo. Jesus Cristo veio ao mundo, derramou o sangue na cruz, para salvar os que não querem ir morar no inferno. Ele mandou pregar o evangelho dele, porém a maioria das pessoas rejeitam o convite de Jesus ao arrependimento.
A maioria das pessoas trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. A maioria não querem abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. A maioria não querem abandonar os vícios. A maioria das pessoas estão escravizadas pelas novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. A maioria não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, foram ensinadas assim, não querem acreditar que só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes. Jesus disse na parábola que o homem que foi jogado nas trevas exteriores não estava preparado para a festa, porque é isso que Jesus Cristo vai fazer. O homem também foi na festa, mas ele não ficou na festa, ele foi jogado nas trevas exteriores. É isso que Jesus vai fazer com quem não está preparado para ir morar no paraíso de Deus. Muitos até parecem que estão convertidos, até falam glórias a Deus e aleluias, porém não colocam em prática nas suas vidas os ensinamentos de Jesus Cristo. São lobos em peles de ovelhas. Prezado ouvinte, você também está convidado para a festa do Rei Jesus. O convite é o Evangelho de Jesus. Você tem que aceitar o convite em vida, porém você tem que aceitar as exigências do Rei Jesus. As exigências para você entrar no céu estão escritas no convite do Rei Jesus, que é o verdadeiro evangelho dele, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse o que você tem que fazer. Ele mandou convidar você, dizendo assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus mandou você se batizar para você entrar no céu. Depois da sua morte, você não vai entrar no céu do seu jeito, ou do jeito que os falsos profetas te ensinaram. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, não vá em igrejas evangélicas piratas, porque pastor pirata batiza as pessoas com um copo de água, batiza criança. Pastor pirata fala que beber bebidas alcoólicas não é pecado. Bebida alcoólica é droga líquida. Jesus condena usar drogas. Pastor pirata fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus falou que quem perseverar até o fim da vida, obedecendo o evangelho dele, será salvo. Não está salvo, será salvo quem obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus até o fim da vida. Pastor pirata ensina um evangelho paralelo, não o evangelho de Jesus. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo te mandou fazer. Leia Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ponha em prática esse batismo, se arrependa dos seus pecados, se confesse para Jesus Cristo. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, então você não será lançado nas trevas exteriores, que é o inferno. Jesus disse que no inferno haverá choro e muita dor. A dor que o ser humano sente fica no espírito que mora no corpo humano. Só o corpo morre, o espírito que mora no corpo humano não morre, o espírito que mora no seu corpo não morre. Você é eterno. No livro de Lucas, capítulo 16,
versículos 19 ao 31, Jesus contou a parábola do homem que foi morar no inferno. No versículo 23, o homem chegou no inferno depois da sua morte. Ele tinha muita dor por causa do fogo do inferno, ele não gostou da sua nova moradia, não foi o corpo dele que foi morar no inferno, foi o espírito dele que saiu do seu corpo, que sentia a dor do fogo do inferno. Parábola é uma comparação com a realidade que acontece. Jesus contou essa parábola para comparar o que vai acontecer com os que não querem obedecer os mandamentos dele. Os que não querem obedecer os mandamentos de Deus, por ter que abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, lá no inferno terão que abandonar do mesmo jeito. Lá no inferno não tem prostituição, lá no inferno não tem fábricas de bebidas alcoólicas, lá no inferno não tem plantação de fumo para se fazer cigarros, lá no inferno não tem plantação de pé de maconha, lá no inferno não tem baladas, lá só tem pauladas. É só muitas brigas, pais brigando contra filhos, filhas brigando contra mães, por não ensinarem a verdade do Evangelho de Jesus, não foram ensinados que desobedecer os mandamentos de Deus, depois da morte se chega no inferno, que é o presídio de Deus. Jesus disse que vai jogar no inferno os que não querem obedecer os mandamentos dele. Ele falou isso, ele vai fazer. As trevas exteriores é o inferno. Jesus Cristo disse que o inferno existe, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem. O fogo do inferno nunca se apaga. Essa será a recompensa dos que rejeitam a palavra de Deus, e preferem se entregar aos prazeres carnais, que desagradam a Deus. A recompensa vai chegar. Caiu no inferno, já era. Não vai adiantar chorar no inferno pedindo para Jesus ter misericórdia. A misericórdia de Jesus só se vale em vida. Pense nisso, ouvinte. Em vida, Jesus é o seu advogado. Quando você sair do seu corpo, Jesus será o seu juiz, porque é só o corpo que morre. O espírito que mora no corpo humano não morre. Entregue a sua vida para Jesus hoje, porque você não sabe quando a morte irá vir te buscar, em qualquer esquina da sua vida. Esse foi mais um convite que você recebeu do Rei Jesus. Tu vais querer aceitar o convite ou não? Só você decide onde queres passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus com Jesus Cristo, ou ser jogado nas trevas exteriores, que é o inferno. Pense nisso, ouvinte. O Espírito Santo vai sempre te lembrar de tudo o que você ouviu nessa mensagem, desse canal, que se preocupa com a sua alma. Você também deveria se preocupar com a sua alma, porque a sua decisão tomada será para sempre.